Fala, meus amigos, tudo bem? A gente está aqui hoje no Estúdio Inspiração, aqui na Porto Agência, onde a gente veio gravar aqui um podcast muito interessante aí para os pais, para os jovens, crianças que querem se desenvolver e saber a importância tanto da educação empreendedora como do esporte. O que que isso tem a ver, né? Com a nossa criançada aí. Fica ligado nesse podcast. Estou recebendo hoje aqui o professor, publicitário, músico profissional. O cara tem um currículo extenso aí, faixa preta de jiu-jitsu da Ribeiro. Professor de yoga, como eu já disse, né? É o nosso amigo Alex Gil. Pô, bem-vindo aí, aqui ao Pô, nosso estúdio. uma honra estar recebendo esse convite e vindo aqui para a gente trocar essa ideia, né? Conversar a respeito dessa questão toda aí que envolve o desenvolvimento da criançada e das famílias também como um todo, né? Porque os pais também acabam aprendendo junto nesse processo, né? Com certeza. Professor, eu queria conhecer também um pouco de você. Quero conhecer a sua história, né? Me fala como foi que começou aí essa jornada, né, no jiu-jitsu, na educação infantil. Eu sei que você é faixa preta, mas o que levou você aí para essa questão da educação infantil? Cara, eu acho que eu tive muita influência da minha família mesmo, né? A minha tia e minha madrinha, né? Irmã da minha mãe, a tia Alane, hoje mora nos Estados Unidos. Ela tinha academia aqui de ginástica na época, aqui em Manaus. E desde criança eu ia para lá passar a tarde, já me interessava ali ver aquela coisa acontecendo. E eu achei sempre legal que as pessoas vinham, me ensinavam alguma coisa, faz esse exercício aqui, vem cá ficar brincando lá, né? E isso acabou sendo uma influência para que eu tivesse sempre aquele pezinho Uhum. voltado para o esporte, né? E meus pais, minha mãe também sempre fizeram de tudo, meu avô também, para sempre estar me levando para a prática de esporte. Dentro disso eu fiz tudo quanto foi esporte, né? Passei por tudo que foi esporte, né? Eu acho que isso é um pouco da pessoa que faz esporte, né? Ela, por exemplo, eu gosto de esporte até hoje. Quem pratica esporte até depois dos 40, depois dos Ah, 30 ali, 35, o cara já fez de tudo. aí é legal, porque a gente vai experimentando as Sim. situações e vendo onde cria um gosto ali para seguir adiante, né? E isso aí foi uma influência muito boa, e na época tinha 14 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei com jiu-jitsu na Associação Moteiro, né? Que era uma das escolas mais Manaus, tradicionais aqui em assim, Manaus, e ali eu fui crescendo no no jiu-jitsu. jiu-jitsu. Dei uma parada quando eu já me deslumbrei com a música, e aí entrei de cabeça na música, viagens e tudo, com a banda Casulo. E logo em seguida eu dei uma parada na música para voltar para o foco nos estudos. Aí foi quando eu volto para a faculdade para concluir na área de publicidade e seguir trabalhando já, mas aí já estudando e tocando também, que a música era a minha profissão, né, Uhum. o meu sustento. Então eu tocava, viajava, estudava e depois juntei de novo com a publicidade, já trabalhando também. Fiquei mais no trabalho da publicidade e foi quando eu voltei para o jiu-jitsu, já com uma visão assim de estilo de vida, né? Não tinha mais aquele foco de competição, aquela Uhum. coisa. Então eu peguei ali como uma questão para o meu autoconhecimento, para praticar ali o esporte, me sentir bem e estar interagindo ali naquele ambiente, né? Uma coisa vai puxando a Sim, outra, com né? Melhora a certeza. tua condição emocional, mental, melhora a tua saúde, teu físico, te coloca em melhor condicionamento e vai também te inspirando assim a comer melhor, a descansar melhor, a bons hábitos, né? Então, isso daí foi o meu gancho ali para isso, né? Com o tempo eu fui largando tudo, a publicidade, fui A largando a música, música, que a questão da noite desgasta bastante, nossa. né? E foi quando eu mergulhei mais na questão só do jiu-jitsu e do yoga também, né? E aí, Então, aí veio. Como foi que começou, vamos dizer, a história lá na Ribeiro Jiu-Jitsu? Com a criançada e tudo mais. certo. Isso aí também coincidiu com a questão da saúde, né? Aham. Teve um momento que eu passei por um problema de saúde muito sério. Eu tive um AVC hemorrágico. Então, Nossa. fica naquela de, putz, vai, não vai, né? Fui pra UTI, foi uma coisa bem Sério, cara? grave, foi bem Caramba. sério mesmo. E quando eu saí, a pessoa fica com aquele medo, né? Fica com aquela ansiedade. Ai, pode acontecer de novo, eu posso ficar doente de novo, isso pode vir e de repente eu morrer. Então a gente começa a entrar num quadro ali de insegurança total, de medo.
Mas aos sábados, antes de eu ter passado por isso, aos dias de sábado, era o dia que a criançada na academia onde a gente treinava, ainda antes da Ribeiro Jiu-Jitsu, Ribeiro ainda não tinha começado aqui em Manaus. E era o dia que as crianças do bairro tinham projeto e eles iam lá para treinar. Então tinha uma aula lá e tudo, e voltava. E nesse meu processo de recuperação, onde eu estava ainda com a saúde debilitada, ainda não podia fazer muito esforço, era o dia que eu tinha a criançada para dar uma brincada com eles, então eu podia dar o meu treino sem fazer força nem nada, e ao mesmo tempo que eu estava ensinando. E eu percebia que naquele sábado eu ficava muito bem assim, ficava animado, ficava feliz, me sentia mais confiante ali para encarar minha recuperação e seguir adiante com as minhas outras atividades. Então ficava bem sábado, segunda estava feliz, domingo, segunda, terça, quarta, a moral já ia caindo, eu já ia caindo naquela bad de novo, porque eu não estava fazendo as coisas, estava meio limitado. E aí foi quando eu conversei com o professor na época, né, falei com o Almério, eu falei, cara, é o seguinte, vamos colocar a aula mais uma vez na semana? Aí a gente meteu mais uma aula no meio da semana, que aí eu fui vendo, pô, os meninos vão ter uma continuidade, as crianças vão ter uma continuidade na prática, no ensino, né? E eu vou ter um upzinho no meio da semana, que é quando eu começo a ficar meio baixo, eu me reenergizo ali com a criançada, trocando ali brincadeira, ensinando para eles, eu tenho uma distração. Aí assim eu conseguia voltar melhor para trabalhar, em casa também. E ali foi, vamos colocar mais outro dia, tudo. Aí acabou que ficou depois segunda, quarta, sexta, sábado. E aí, hoje em dia, eu dou aula de domingo a domingo, né? É isso aí. A coisa foi tomando uma proporção. Aí depois eu recuperei, ficou tudo certo, recebi alta médica. Graças a Deus, tudo sumiu que tinha na minha cabeça, por milagre ou sei lá o quê. E foi quando eu vi que eu tinha ali eu encontrei o propósito na minha vida ali, né? De usar o jiu-jitsu não para eu competir, para ser um atleta, alguma coisa, mas para servir, né? Então, a carga que eu trouxe dali, a experiência que eu trouxe da publicidade, da comunicação, a questão artística também da música, de palco, de saber passar energia para as pessoas, transmitir aquela coisa toda e ter... Eu consegui trazer para dentro do jiu-jitsu e ter essa questão toda com os alunos, né? Então, os alunos, desde as crianças aos adultos. Mas aí como eu ainda vinha nessa fase, ainda não era faixa preta, então eu comecei sendo instrutor da criançada. Então era onde fui lapidando ali o meu processo de ensino do jiu-jitsu, mas ao mesmo tempo entendendo aquela questão toda da didática, do desenvolvimento da criança, né? Do adolescente, as fases todas. E com apoio também da minha esposa, que é psicóloga, e da minha família toda que vem ali, eu sempre fui me interessando. E tinha um cara que foi um grande irmão meu, desde de criança ali, ele mais velho que eu, o Alexandre Romano, que é um educador também, psicólogo, professor de educação física e trabalha com a criançada. Então a gente sempre trocou muita referência, ele sempre me passou muito livro, a gente conversava muito e ele me dava muito toque. Então, dentro disso... A gente foi construindo esse laboratório, foi aprendendo com ele, aprendendo com a vivência lá, e aí chegou até o dia de hoje ali, que eu acredito que eu seja uma boa referência no ensino, né? Não, com certeza. Com a criançada, né? No jiu-jitsu. Você falou uma coisa interessante, que agora me veio à mente, né? Quando a gente junta os recursos que a gente tem, tanto da nossa história mesmo, né? Você falou da publicidade e tal, e transforma isso num propósito para servir, que é o que nós fazemos hoje com a criançada, né? Eu, no caso, com a escola de liderança. E é isso mesmo, eu ainda não tinha essa visão que você falou, né? Cara, eu trago os meus recursos de vida, né? Minha história no empreendedorismo. Fui criado também dentro de um comércio, meu pai comerciante, minha mãe professora. E a gente vai trazendo aquelas experiências e trazendo pro nosso dia de hoje, a gente tá mesmo para servir baseado na nossa história, né? Isso, eu acho que a grande sacada, assim, para a gente se encontrar na vida, né? Entender, pô, eu tô aqui nesse mundo para fazer o quê, né? No final das contas, sempre eu acredito que seja para servir. Mas servir através de quê, né? Então, às vezes as pessoas entram, até falando um pouco dentro do que é a área aqui, a temática da empresa, do instituto, as pessoas acham que, não, eu estou infeliz na minha área, na faculdade que eu estou fazendo, no meu trabalho, não sei o quê. Mas, às vezes, a gente só precisa entender
como isso pode me levar dentro do meu propósito. Então, de repente, eu poderia achar que a publicidade não ia servir mais, a comunicação não ia servir mais para nada na minha vida. Na verdade, tu precisou passar pela publicidade. E isso aí me traz uma bagagem ali enorme para que eu tenha abordagem diferente com os alunos, né? Tem aluno que... Habilidades diferentes. Habilidades, eu vou ter conversas diferentes, o jeito que eu vou tratar um aluno e motivar não é o mesmo, de repente, para outro. Tem alguns que precisam ser desafiados, tem outros que precisam ser mais estimulados, com cautela, tem outros que precisam se sentir ali protegidos, e ali ele vai construindo a caminhada dele e começando a ganhar essa segurança, essa confiança para seguir adiante nos seus desafios, né? É isso mesmo, fica até o conselho, né, para quem está desanimado aí, né, Alex? Pois eu acho que eu falo muito isso para os meus amigos, os pais também, né? Então, às vezes, o meu filho não quer, não sei o quê. Não, a questão não é ele que manda na casa, não é ele que... Se fosse pelo querer, acho que na terceira série eu já tinha saído da escola, não estudava mais. E assim como toda criança fala que não quer mais fazer De vez em quando eu vou buscar o Bruninho, pai, eu não quero fazer a tarefa não. Eu falei, pois eu também não quero ir trabalhar, mas adivinha, mas tem que ser, né? Vou ter que trabalhar, meu amigo. Então é aí que a gente vai criando a disciplina, a resiliência, né? E dentro disso, eu percebi que, graças a Deus, assim, nas várias situações, na formação que os meus pais me deram, eu entendi que quem desiste não somos nós. Às vezes é o pai que relaxa, os pais que relaxam e deixam. É isso mesmo. E desistem pelos filhos, né? Então a gente tem que ter ali um pulso forte, sem fazer uma tortura com a criança, mas tem que ter um pulso forte para que ele siga, né, adiante. Vamos ser bem honestos aqui, né, direto. Cara, os nossos filhos vão fazer tudo aquilo que a gente quiser. Ele quer fazer jiu-jitsu, ou eu quero que ele faça jiu-jitsu, ele vai fazer e vai amar. O Bruno Avelar chegou aqui, ele não sabe, ele não tem essa consciência. Quem tem sou eu. Cara, bora lá fazer jiu-jitsu? Amor. Gostou pra caramba. Legal, né? A mesma coisa é quem vem comigo. Cara, teu filho não sabe que ele quer estudar empreendedorismo, que ele quer estudar sobre finanças, né? Quem tem que despertar isso na criança é o pai, cara. Somos nós que ativamos ele, seja pro esporte, seja pro estudo, seja pra espiritualidade. Somos nós que ativamos ele. E é dentro disso também que eu falo, assim, muitas vezes eu falo para os pais, né? Tudo depende da forma que a gente apresenta, né? Tinha criança, eu já tive alunos lá que... ele não come isso, não come aquilo, não sei o quê. Eu falei, eu vou te mostrar como ele pode fazer isso fácil. Aí eu carregava comigo na mochila, eu sempre andava com aquelas garrafadas de mastruz com não sei o que, alho, ruim, aquilo. Tá igual o papai. Às vezes é um pouquinho misturado, assim, é bonzinho, mas tem uns que vem forte, vem ruim. O papai no Covid todinho tomou chá de alho. Isso daí é bom mesmo. Aí esse garotinho chegou na aula uma vez, né? Não sei o quê. Aí ele deu uma tossida. Tá com catarrinho no peito, tá difícil, né? Mastruz. Eu tenho aqui o suco do Hulk. Putz. É o desafio. Quero ver quem consegue tomar o suco do Hulk. Pra ficar forte, pra sair esse aqui e conseguir fazer atividade. E o gosto é bom, do mastruz. Mas esse era ruim, esse tava pesado. Mas eu botei assim para os pais verem, né? Aí eu coloquei um negocinho, eu falei, eu vou tomar primeiro. Aí eu fiz uma careta, tomei. Não foi tão ruim assim, bicho. E aí, tu vai ficar forte? Eu vou ficar forte, eu vou ganhar de ti. Aí o menino, não, eu quero. Aí ele criou coragem, tomou e... Não foi tão ruim assim mesmo, não sei o quê. Então, aí eu olhei, eu só olho pros pais assim, tá vendo? Didática. Aí você, mas ele não gosta disso. Eu não sei se ele vai gostar. Aí a gente fala isso muitas vezes na frente da criança. Aí a experiência da publicidade, eu já tô comunicando, eu já tô fazendo uma propaganda negativa de uma atividade, de uma situação pro meu filho e ele vai pegar a corda. Então, se a gente fizer da forma certa, ele vai comer alho, vai fazer o que for, vai fazer o esporte, vai pra tarefa, e ele começa a encarar aquelas atividades que não gosta tanto como um desafio, né? Isso é um desafio. Foi muito difícil, não gostei. Não, tudo bem. Não sei. Aí a gente não força, mas ele conseguiu ver e, por conta própria, realmente eu não gostei disso, não sei o quê. Não é aquela coisa só do preconceito, né? E a gente, sem querer, a gente entrou no assunto que a gente ia falar, né? Que é o poder da confiança nas crianças e nos adolescentes, né, de hoje. E que essa confiança, esse poder, ele depende dos pais, cara. Os pais é que são os ativadores dessa confiança, desse poder, né?
que nem a gente falou agora ali no conhecimento, seja do ensino, de empreendedorismo, seja no esporte, seja no que for. Manaus é um berço do jiu-jitsu mundial, né? Então, mundial, reconhecido mundialmente. Putz, eu viajo pelo mundo todo aí, é onde eu chego, eu sempre viajo levando kimono, tudo, e eu vejo quais são as academias que têm referência e vou fazer uma visita. Ligo, falo com professores lá e vou lá para conhecer, trocar experiência. E quando eu falo que sou de Manaus, aí todo mundo, mas por quê? Porque a gente foi criado, isso na década de final de 80, 90, na base da seleção natural. Então, só ficava no jiu-jitsu mesmo quem sobrevivesse a todo aquele terror ali que acontecia. Mesmo. Então, a cultura da maioria das escolas de jiu-jitsu no Brasil, né, na maioria, e mais ainda aqui em Manaus, é um pouco dessa sobrevivência voltada direto para a competição. É a técnica e tudo. E eu já penso que não, eu saio disso, eu fujo até disso aí. E eu quero despertar na criança a questão dele melhorar em casa, melhorar na escola, melhorar nos outros aspectos. E saber, não é a competição ali de repente, aquilo vai ser legal, começa a ensinar também, mas às vezes a gente pode trabalhar de uma forma um pouco mais, pegando as outras situações. Então, as atividades lúdicas na academia, claro, que tem que ter uma especificidade para poder funcionar, para poder aproveitar para o jiu-jitsu. Mas a minha primeira fase, quando eu pego uma turma iniciante ali, é deixar aquele garoto confiante, se sentindo mais seguro para encarar as situações que for. Né? E você vê nos pequenos detalhes ali da tua aula, né? Isso. Tem as brincadeiras, tem a parte séria, tem E a vida é assim, né? Vai ter momentos de brincar, vai ter momento de aprender, vai ter momento de... E eu acho que o que mais me... Putz, a gente tem a turma de atletas profissionais de MMA, aí tem os competidores de jiu-jitsu lá. Aí tem a turma dos adultos, tem a turma do pessoal que está vindo de lesão, tem o pessoal que está começando, e tem a criançada. Dentro essa turma das crianças, é a turma que mais me consome, me desgasta, assim, porque eu tenho que investir toda a minha concentração naquele momento. Porque é uma turma grande, e eu gosto dessa questão da turma grande porque a gente tem ali diferenças. Então tem menino que é pesado, tem menino que é mais leve, tem menino que é mais explosivo, tem os tímidos. Então a gente precisa saber conviver com as diferenças e sem deixar a situação me engolir, os outros me engolirem. Ou sem, de repente, eu sentir que eu sou mais forte, por ser mais forte, sair engolindo todo mundo sem respeito ali à limitação dos meus colegas. Então, eu me concentro muito ali para conseguir estar a cada aula dando uma dose pouquinha de conquista e de frustração para cada um. Então, tem dias que naquela aula o garoto vai experimentar vitórias e derrotas. Tem aulas que aquele outro garoto só vai viver vitória. E tem aula que ele só vai viver derrota. E ele está aprendendo todo dia. Ele está crescendo com isso. Crescendo. Aí entra mais uma vez a importância, ao meu ver, do entendimento dos pais e da conversa dos pais sempre com os professores, e não só pensar em terceirizar, eu estou pagando, então está na mão do professor. Eu acho muito legal o pai, a família confiar em mim cegamente. Só que eles têm que ter conversa e diálogo com os professores, seja na escola, seja no ambiente, porque de repente eles falam, ele não quer ir mais de jeito nenhum. E isso acontece porque eu vim de uma aula que o menino se frustrou e propositalmente eu fiz essa frustração. E qual é o grande desafio? É o pai agora... É isso que a gente está falando. Trazer para a próxima aula e ali eu sentindo como ele está, aí eu vou colocar a dose da conquista para ele ver que ele perde numa coisa, mas ele pode ser bom em outra. Ele pode perder num dia e ganhar em outra. Ele pode, às vezes, merecer a situação, mas o que ele esperava de prêmio por merecimento não vem e vai para outro. Porque é o que a gente vai ver na vida, né? Tá na empresa, falando na nossa área da publicidade. Às vezes o cara tá pensando na sua carreira, em reconhecimento, e ver se vai alcançar o cargo de diretor de criação ou vai assumir uma coisa. Tu tá achando que tu é um merecedor e simplesmente vai para outra pessoa. Aí tu vai embora, tu vai ficar em depressão, vai dar chilique. A gente tem que ter a nossa... Pô, tô fazendo o certo, tô seguindo na minha, então a minha hora vai chegar. Então a gente cria essa disciplina e essa resiliência, né? E a disciplina, a resiliência, o conhecimento, ele vai trazer aquilo que a gente, que é o que a gente está falando de central aqui, que é a confiança. Confiança. Né? A confiança dele enfrentar qualquer problema na vida.
quando a gente tem essa confiança, por exemplo, eu não vou ser vítima de bullying, por exemplo. Não porque eu sei me defender de brigar e tudo, mas se alguém me chama de baixinho, gordinho, magrinho, dentuço, não sei o quê, eu sei quem eu sou, eu tenho segurança, eu tenho confiança que eu sou. O cara vai falar de um lado, eu falo do outro, e tu, que não sei o quê, e morreu já a história. Sim. Então a gente começa a ensinar essas crianças, não a questão, todo mundo sente uma agressão, alguma coisa, só quando eu sou seguro, eu sei reagir de uma forma diferente, mais construtiva, e não vou me minando. E aí entra, porque não é também só a confiança larga, porque isso também gera problema. Também gera outro lado. Outro lado, então a gente tem que saber medir. E aí vai do diálogo que você falou, né? Eu já recebi, por exemplo, na escola, olha, hoje o Bruno foi lá e o colega, sem querer, jogou, acho que, suco no rosto dele, ele foi lá e revidou, né? Isso é confiança, só que aí cabe o diálogo nesse momento de você chegar lá e falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, mas você não pode ultrapassar essa linha aqui, porque... Então, assim, o excesso de confiança, às vezes, ele já tem o outro lado. Então, você tem que ter muito cuidado. Cara, quando eu descobri, né, já tem alguns anos, que o que aquela criança vai ser, o que ela vai representar, depende da minha figura, depende do que eu passo para ela, depende do que eu disponibilizo dela para ela como ferramenta, seja o jiu-jitsu, seja o futebol, qualquer esporte ou um conhecimento. Cara, minha cabeça fez assim, ó, puff. Eu falei, meu Deus do céu, olha o que tem na minha mão, cara. Então, assim, para mim foi uma coisa, uma descoberta maluca, né? E que tem muito pai e mãe adormecido, cara. A verdade é essa. Tem muito pai e mãe adormecido e isso é muito ruim, né? Porque você acaba prejudicando seu filho ali, sua filha. Eu às vezes, tem pais que eu sempre... Eu não fico muito medindo minhas palavras. Eu pego e dou a espadada lá na hora, não, assim... Principalmente com os pais. Então, eu chamo. Então, às vezes, o pai pode não gostar, mas é uma necessidade. E a gente tem que falar. O médico está passando um remédio, a gente não vai falar, eu não tomo isso, eu não quero isso. Não toma não, para te ver. Tem que ser isso aqui. Então, a participação dos pais é muito importante. Crucial, cara. E a gente tem que conseguir estar transmitindo isso muito também com as nossas ações, porque a criança, a gente subestima a mente da criança e a capacidade de observação deles. Porque às vezes a gente explica, fala e não sei o quê, mas no fundo eles estão vendo o que a gente faz, né? Então, como é o nosso comportamento? Aí nisso também eu tento passar isso lá nas aulas com a molecada, porque eu me coloco em situações ali com eles, onde eu tenho a figura do sensei, né? Do professor. Eu sou ali uma orientação para eles, eles me veem como o cara mais forte de tudo, autoridade, mas eu me coloco em algumas situações onde de repente eles me vejam também perdendo, errando, aí eu faço alguma coisa que eu erro ali, aí eu levo numa boa, então eles começam a ter essa construção, né? Também. Espelho também. Putz, se eu errar, de repente eu não estou sendo ridículo, eu posso levar numa boa, vou querer aprender. Eu tenho que dizer que ele errou, que está errado, que tem que corrigir, mas ele tem que entender que está tudo bem, né? Então não tem esse medo que às vezes a criança cria de se falhar, vai decepcionar a família, os colegas vão ver julgar. Todo mundo me chamando a atenção. Por que você falou na frente de todo mundo? Um aluno meu, ele é muito educado, muito bonzinho. Eu falo, você é o meu samurai número 1. Aí um dia na aula eu falei, pô, tu tá fazendo tudo errado, rapaz, tem que ajeitar isso aqui. Aí ele olhou, sim, sensei. Aí depois ele me chamou no canto. Você chamou minha atenção na frente de todo mundo. Aí eu, e aí? Ele, aí que eu não me senti muito bem. Que interessante. Com 9 anos falando isso para mim. Eu falei, mas tem situações que a gente tem que levar numa boa. Aí, o que vai mudar? Se você ouvir isso e ficar, você tem alguns caminhos aí. Você pode ficar com raiva porque foi chamada a atenção. Mas também tinha um aprendizado. Aí você nem pegou o ensinamento lá, o que podia aprender. Só ficou chateado. Você pode ficar envergonhado e mostrar que ficou envergonhado. Ou você pode ver que, putz, errei, mas eu quero aprender. E se você se mostra interessado, ouve e depois faz certo. Então, quem estava olhando, não está nem aí para se você errou ou se vai fazer alguma risadinha, chacota.
vai ver que você levou tudo numa boa e no final das contas você aprendeu, você levou de boa isso daí, conseguiu passar por essa situação, aprender e seguir adiante. E aí ficou. Agora, se você recebe uma dessa e já começa, isso tudo vai crescendo na sua cabeça e vai virar um problema. Então, a criação desse problema foi sua, não da situação. Aí ele, entendi, então agora eu não vou mais levar dessa forma. Então, eu falei, perfeito. É maravilhoso tiver esse ensinamento aí desde cedo, que a criança geralmente leva pro coração, né? Isso. Esse caso agora recente um professor de educação física botou a molecada para dar 10 voltas aí foi expulso, o professor tiraram da escola, os pais indignados, as crianças dizendo que estavam, numa aula de educação física não pode correr, aí se tivesse na brincadeira, os meninos iam passar uma tarde toda correndo, sem passar mal, sem sentir nada, né? Então, às vezes é a forma que a criança recebe e aí os pais vêm e dão uma dimensão ainda, meu Deus, maior. Aconteceu isso. Aí a escola muitas vezes não quer perder um aluno e tal. E, não pode acontecer assim, não sei o quê. Aí começa a tirar a capacidade do professor de educar, de ensinar e tudo, de corrigir principalmente, né? E assim vai nascendo os seres humanos frágeis, né? Aí a criança fica frágil. Aí que eu falo depois para os pais. Aí essa desistência dele aqui vai ser depois a desistência em qualquer relacionamento. Qualquer dificuldade já não consegue se dar bem com ninguém, já vira as costas. Aí vai não só relacionamento, mas... Não era o que eu queria, porque tudo que a gente entra vem a fase da empolgação, mas depois eu digo que tem uma fase que a gente entra num pequeno deserto, né? Então... aquela relação ali E é aí que mora, aí que tá a diferença de quem vence, né? Porque quando passa esse deserto, fica tudo legal de novo, né? Então, se eu toda vez eu começar alguma coisa empolgada, e quando entrar no deserto eu desisto, eu nunca vou gostar de nada e nunca vou desenvolver nada. Então, a gente tem que superar aquilo e ver. De repente, se eu, no meio da minha faculdade, eu tivesse logo desistido, eu não ia ter hoje na profissão que eu me encontro hoje, que eu vejo assim, putz, esse é o meu propósito de vida. Eu nasci para dar aula, eu nasci para dar aula também para a criançada e eu não teria a bagagem que eu tenho, que eu trago toda na minha situação. Então, por mais que a gente depois não siga, aquilo vai te servir para alguma coisa, né? Seja no esporte, tudo. E quando a gente fala de um curso, seja uma aula de inglês, o Kumon que a criança faz, a aula aqui contigo de liderança, de empreendedorismo, vai começar a abrir a criança para a educação financeira, para essas coisas todas. Isso não é uma escolha da criança, é uma situação que é para a vida dele. Assim como o esporte, quando eu falo do esporte, a arte marcial, é uma formação para a vida. Então, a gente tem que saber conduzir o menino e apresentar da melhor forma para que ele não desista. Eu não quero mais. Aí o pai, tá bem, então eu vou tirar e tchau. E aí, né? E você tocou agora num ponto importante, é o que eu falo aqui, cara. O Bruno Avelar, meu filho, ele tá aprendendo coisas que eu aprendi na escola há 10 anos, 15 anos atrás, cara. Né? A mesma fórmula de Bhaskara, daqui um dia ele vai ver, ele vai entrar ali nas equações de primeiro e segundo grau, só que eu vou te falar, hoje eu não utilizo nada disso na minha vida, cara. Né? E aí entra o que a gente fala de ter habilidade diferente. Eu sei que isso mudou o jogo para mim. Né? Eu conhecer pessoas diferentes, ou seja, quando eu ouvi falar de network, a importância disso para a minha vida, né? O que a gente passa aqui dentro da escola, ter o conhecimento diferente para ter a confiança também, né? Para te até conversar. Eu particularmente, eu sempre gostei de conversar com gente mais velha, né? De conversar com os idosos ali, cara, a gente ouve cada história e aquilo ali é ensinamento. Então, uma observação que eu faço muito para os pais sobre o que nós ensinamos aqui é justamente isso. A gente vai ensinar coisas, vai ter conteúdo aqui para ele que não é para ele passar numa prova, não é. É para ele passar pela vida mesmo, né? Quem aqui, hoje a gente está tendo aí muito, esses caras, tá tendo até CPI nacional aí no Congresso, né? Sobre as bets. Sim. Cara, a questão da bets, desculpa, gente, mas a questão não é proibir bets. A questão é educar o povo, cara. As pessoas... todos os problemas que eu acredito que a gente passa no Brasil vem da questão da nossa educação. Cultura, educação. Então, a gente vê pessoal discutindo, né? Vamos investir
na segurança, investir... Aí, não, é o direito de poder andar armado ou não, não sei o quê. Enfim, são vários pontos, né? Só que nunca veio alguém para bater firme na educação, né? Para acreditar na educação e, principalmente, na educação da criançada. Mas por que não vão lá nas crianças? Porque a criança não vota, né? Então, eles vão querer fazer alguma coisa para quem vota, de quem vota para cima, e acabam deixando ali os nossos métodos de ensino vão ficando para trás um pouco e acaba ficando na mão ali a responsa toda dos professores que se dedicam, que sem recurso, sem nada, a escola faltando material, não tem a merenda, não tem nada. O professor está fazendo acontecer ali com o que ele pode. Então, a gente acaba ficando só dependendo da raça dos professores, podendo ter um aparato todo ali, né, de laboratórios, de estrutura, para que o dinheiro era para estar chegando ali, né? E quando eu entendi o meu propósito, né, sobre a escola de liderança, a Leader School, eu falei, cara, a minha geração... Ela foi uma geração que não teve essa oportunidade que a gente oferece hoje. Não existia escola. Até hoje, nós somos poucos no Brasil, né? Nós temos algumas outras escolas que passam o ensinamento que a gente quer ensinar, mas somos poucos ainda. Mas que eu falei, cara, isso aqui eu preciso levar. Como eu falei ainda agora, fez a diferença na minha vida e eu tenho certeza que pode fazer a diferença na vida de muitas crianças, né? E, assim, os alunos que nós temos hoje, cara, são alunos de pais diferentes mesmo, né? Quando eu falo diferente, quase 100% é empresário, empreendedor, porque essas pessoas, elas pensam diferente mesmo, elas têm uma cabeça voltada para outra coisa, porque o sistema, né, ele traz o Ctrl+C, Ctrl+V, ele está copiando e colando aquele mesmo modelo há muitos anos. Então, a nossa proposta na Leader School é justamente sair desse modelo, né? A turma vai aqui e nós vamos para cá. Isso. Então isso. Tem que ampliar essa visão da criançada, né? Sim, aí voltando à questão da confiança, né? Da liderança. Ninguém vai... Cara, não adianta. Você não forma líder sem habilidade diferente. O mundo hoje mesmo, a gente é carente de líder em muitos lugares, em muitos setores. Seja em empresas, seja em escolas, seja em instituições públicas, em qualquer lugar falta líder. E a nossa proposta é justamente essa, formar esses líderes, né? E dentro dessa, quando tu fala de liderança, né? E de confiança, a pessoa confiante e aquele espírito de líder que a gente desenvolve na pessoa, muita gente se confunde, né? Quem vê de fora e não tem essa experiência dentro disso. Acha que eu tenho que formar a criança para ser o melhor em tudo. E não. A pessoa confiante e um bom líder, eu acredito que ele, principalmente, saiba reconhecer as suas virtudes e os seus pontos fracos. E nesse reconhecimento de pontos fracos é onde ele sabe, não, aqui eu preciso de alguém para trabalhar comigo nessa missão. Aqui eu tenho que... Aí é legal, que na brincadeira que eu faço com a molecada, né? Às vezes eu faço alguma prova que é para dar errado. Eles não vão conseguir resolver. Ou eu coloco um time muito mais fraco do que o outro, de propósito. Porque eu quero ver como é que naquele caos ali não tem solução nem nada, mas onde é que desperta? Quem é o gerente da situação? Quem é o protetor? Quem é o que identifica os mais fracos e... Não, vem cá, e vai querer proteger. Quem é o que precisa de proteção ali? Então, as pessoas a criança começa a ler essa situação e ele começa a identificar. Naturalmente, eles começam a por mais que revelar, eu não tenha, naquele momento, o perfil de assumir a bronca ali à frente, só o fato de eu reconhecer que para aquela situação ali eu preciso do apoio de alguém, isso já é o despertar de uma educação, líder, né? De liderança e de confiança. Eu estou tendo confiança de reconhecer a situação e tudo. Porque tem gente que simplesmente congela e não consegue ter atitude. Ou eu, falando da criança e de uma atividade, tem gente que simplesmente vai chorar e vai ficar lá, vai entrar numa bad ali, né? Então, quando a gente vai estimulando isso, não te protege, vai para trás. Aquele é forte, ele vai, corre para trás dele lá. Ele já vê, pô, eu preciso aqui. Então, um bom líder é essa pessoa que identifica a situação na hora e já
tem uma resposta para isso. Resposta rápida, né? É resposta rápida. O que é que eu faço com isso? Meu Deus, eu não sei resolver, mas eu tenho que correr para quem pode ajudar. Tenho que fazer isso aqui. Isso também faz parte da liderança, né? E às vezes a gente vê assim, os pais, por que tu fez? Não, ele tem, deixa fazer. E se congelar? Se congelar, a gente tem que vir devagar. Não, vamos lá. Vamos adotar um plano diferente. Quando acontecer isso, vamos por aqui. Você já vai fazer assim, assim, assado. Aí o menino começa a construir ali o caminho dele dentro daquela situação. Aí, seja para fugir, para se esconder atrás, mas ele vai ter uma reação. É isso ele mesmo. já tem uma resposta. Tudo isso faz parte do desenvolvimento. Aí tem, de repente, naquela brincadeira da queimada, bolada para todo lado, o menino congela. Mas eu mando fazer uma outra ação ali, que tem que ir bem devagarinho, aí aquele menino mais explosivo não consegue, porque ele vai querer fazer rápido e vai fazer errado. E aí é quando eu vou elogiar o outro, que está bem devagarinho, está em último na corrida lá, mas ele está fazendo certinho. Os outros estão chegando em primeiro, perdeu, fez tudo errado, mas é o perfil ali. Mas aí aquele garoto começa a ver que, putz, nas geralmente é os conformes. Eu já sei que... Os dominantes estão lá na frente, querendo fazer... Aqui, mas eu sei que na relação ali de paciência, de calma, de atenção ali minuciosa, eu arrebento, eu sou o cara. Então, ele pode correr 20 vezes mais rápido que eu, mas aqui eu que mando. Aí, cada um reconhece suas habilidades. E é até importante a gente falar disso também no esporte, no jiu-jitsu, porque são valores que são ensinados além da técnica, né? Se a gente separar a técnica, a gente sobra somente valor no jiu-jitsu. Disciplina, respeito. Aqui, ó, falou duas aqui. A nossa marca Ribeiro Jiu-Jitsu, tá aqui. Baseada a gente chama nos aqui valores. As Six Blades, né? Que hoje no mundo todo a Academia Ribeiro Jiu-Jitsu virou, o nome é Six Blades, né? Que são as 6 lâminas. E essas 6 lâminas são as 6 espadas que a gente tem, são os nossos valores, né? Então a gente vem com a família, tomara que eu não confunda agora, eu tô nervoso aqui nas câmeras. Família, respeito e lealdade, são as 3 de cima que a gente tem aqui. Então, a família é o primeiro presente que eu recebo de Deus, né? Onde Deus me colocou, foi nesse grupo aqui. E até até rapidinho, né? Até para as pessoas entenderem, né? Nós aqui, a gente trouxe o professor Alex Gil aqui, da Ribeiro Jiu-Jitsu, porque a gente tem muito em comum esses valores, né? Tanto com a nossa escola, Leader School, como a Six Blade, a Ribeiro Jiu-Jitsu aqui em Manaus. E isso é muito bacana, né? A gente também leva esses pilares da família, né? Da comunidade e tudo mais. Aí os outros 3 são o quê? Então, família, respeito e lealdade, né? Depois a gente vem com a disciplina. Honra. Tem que honrar. Honra, na verdade, antes. Honra, disciplina e a atitude. E aí eu vejo assim a questão da atitude como um dos principais. Às vezes a gente sabe, tem o conhecimento, eu tenho as ferramentas, mas eu não tomo uma atitude. E aquele ditado popular diz, né? Por mal prevalecer, basta que basta que o bem não seja feito, né? Então a gente tem que ter atitude para fazer o que é certo e verdadeiro. E vem o nosso juramento também, que eu acho legal compartilhar com vocês. Então a gente tem essas six blades, né? As 6 lâminas, que são os valores, e tudo que a gente vai estar passando para os alunos, seja adulto, competidor que for, vai estar com esses pilares. E vem o juramento, que é o nosso mantra, que a gente chama lá. O juramento, eu tô até impressionado com o Bruninho, que ele nunca viu em lugar nenhum, até apagaram lá na reforma, né? Porque na reforma a gente tirou e ainda não colocou. Só dele ouvir, ele já decorou, né? Decorou. Então, eu vou procurar ser gentil, respeitador e um bom ouvinte. Darei sempre o meu melhor para desenvolver a minha autodisciplina e ter a coragem de fazer o que é certo e verdadeiro. Sei que ao aprender a arte do jiu-jitsu, a minha mente e meu corpo serão fortalecidos, mas eu prometo não ser abusivo e nem ofensivo com os outros e sempre procurar a amizade. Então, dentro desse juramento, que como tu acompanha nas aulas, a gente fala sempre no início e no final das aulas, as crianças repetem, os adultos também, volta e meia eu chego, cadê o juramento? A próxima aula, se não souber, já sabe. Então, já vai até colocaram no grupo agora, eu agradeci. Então,
Então, esse juramento faz com que a gente trabalhe, como está na própria frase lá, a nossa autodisciplina. Sim. E todos esses pilares aqui das 6 Blades estão lá, né? Você é respeitador, você é um bom ouvinte, você é gentil. Eu vou trabalhar minha autodisciplina e ter coragem de fazer o que é certo e verdadeiro. É a atitude, né? E sempre procurar amizade, mesmo sentindo que eu sou mais forte, eu tô com a mente preparada, blindada, eu tô com o meu corpo muito forte, mas eu não vou ser gigante com os pequenos. Sim. Eu vou saber sempre me medir pelos outros. E quando a gente fala de jiu-jitsu, agora falando um pouquinho mais do esporte, né, do jiu-jitsu, é legal porque a gente aprende, por exemplo, o Bruno é que faixa roxa, né? Então, eu vou treinar contigo, eu sou faixa preta, tenho mais experiência da faixa roxa. Se eu for jogando todos os meus recursos e tudo, tu não tem a chance de lapidar e de fazer tuas coisas. Eu tenho que dosar o que eu faço. Então, eu desço um pouquinho na questão de movimentação, de técnica e tudo. Eu vou supor que tu tenha essas armas aqui, técnicas para utilizar. Então, eu vou tentar jogar nas mesmas com ele e dando pequenas pitadas aí, que aí tu vai conseguindo captar. Pô, eu faço isso, ele faz isso, mas ele tem... Aí tu vai começando a crescer. E se eu te ajudo a crescer, depois tu é um treino para mim. Então, tu vai me fazer crescer também. Porque senão eu não... Vai chegar um ponto na academia que eu não... Putz, eu não tenho mais treino aqui, eu não passo nada para ninguém me dá sufoco, mas eu não me coloco em situações assim. E o que a gente não faz, o que a gente não trabalha, acaba atrofiando. Então, eu tenho que estar literalmente ajudando os meus alunos a me ganharem, a me vencerem. Sim. Então, tem que te dar os recursos para que você me supere. E isso faz com que eu esteja sempre isso é uma grande responsabilidade sua, viu? Falando já um pouco do jiu-jitsu e do empreendedorismo, o que tem a ver? Tem tudo a ver, cara. Se tu não tiver disciplina para empreender e essa responsabilidade aí que você tá falando, meu amigo, esquece empreender, viu? Então, que nem o cara abre um negócio e não tem concorrência, aí ele fica desleixado. Sim. No dia que vem uma concorrência, acabou. Uma vez eu estava conversando com o Célio, né, da live, e ele foi abrindo academia. Eu falei, Célio, mas pra que tudo isso, rapaz? Porque um dia essas franquias vão estar chegando aqui em Manaus. Isso faz muito tempo. E quando chegar, eu vou estar bem para... Na verdade, nem chegaram. Nem chegaram, nem se atreveram, né? E se o dia chegar, ele vai dizer, ele vai ter o... Na verdade, ele domina. Ele vai poder ditar as regras da situação. Ou se for o caso, então assume tudo aqui. Ele passa faz o negócio da vida dele, se aposenta e fica quieto, até tem as franquias, só que não tu tem vê que como não competir. Não consegue. Não consegue. E isso ele falou comigo, há muito tempo atrás. Então, quando a live, na época, acho que devia ter 2 ou 3 aqui. Só que a gente estava conversando na época ele ia fazer a academia com a gente, né? A gente estava numa época aí, vamos voltar fazer a Ribeiro e tal, vai ser aonde? A gente estava estudando o lugar. E aí, não, vamos fazer tudo. Aí eu tô fazendo aqui. Aí ele foi mostrar as academias que ele ia sair. Eu falei, mas meu Deus do céu, pra que isso? Aí foi quando ele explicou. E o que eu vi acontecer, falando de empreendedorismo aqui, o que eu vi acontecer aqui com relação às farmácias? Então vieram as de fora e foram. E as pequenas que não cresceram e marcaram o território ali, acabaram que foram sendo engolidas, né? Ali, foram compradas. Ou foram compradas. Tinha muita drogaria antiga aqui em Manaus, que tinha em 3, 4 bairros, que você conhecia muito. Quando veio as grandes, engoliram. Porque não tinham a disciplina como tem quando vem as grandes franquias. Não se colocaram na situação, num cenário de possível dificuldade para saber como superar, como contornar, como conviver com essa situação, né? Então, o jiu-jitsu faz muito disso. E a gente já ensina desde cedo para as crianças. E aí vem as dinâmicas, onde o garoto já vai começar numa situação difícil para tentar sair, ou simplesmente tentar sobreviver, ou vai os trabalhos em equipe, onde eu tenho que saber proteger aquele ali, porque ele pode ser um ponto fraco na situação. Então, em vez de pensar só em mim, eu vou pensar no time ali, protegendo ele aqui vai ficar mais ok. Então, a gente vem com diferentes dinâmicas para estimular isso na criança, né? Que eu acredito que tu faça também, aí é onde a gente vai vendo
dá aquele start, aquele insight de criatividade no moleque. Às vezes eles surpreendem muito a gente, né? Sim. Assim, tem pais que eu vejo assim, cara, será que esses pais têm noção quanto que esse filho dele é brilhante? E às vezes a gente não percebe, né? Não consegue enxergar. Mas tem que ter o estímulo, né? Muito, tem que ser muito, colocado para que não e atrofie essas capacidades. é isso aí. Eu tenho assim uma autocobrança comigo muito absurda, né? Quando a gente tem aulas, vai ter aulas aqui, eu venho passando a aula e penso como é que eu vou aplicar isso nessa criança, nessas crianças aqui. Porque, cara, eu sei que tem o papel dos pais, que é crucial, né, no futuro daquelas crianças, mas o meu papel, o pouco tempo que eles passam aqui com a gente, assim, a gente busca ser o máximo de plantar sementes ali, de deixar, né, de regar, inclusive quando eles vêm aqui, para que eles venham frutificar cada vez mais. Isso. E essa é a minha visão, né? Uma vez eu fui dar uma palestra, né, aqui numa igreja aqui próximo, e eu tava falando com educadores, né? Porque o educador, cara, são muitos sofridos, vamos dizer assim, né? São pessoas que dependem muito dessa motivação. E eu tava falando para eles, a gente fez uma visualização de futuro, né, onde eles eram agradecidos por adultos que eles ajudaram a formar. Nossa, a galera chorando, porque a gente não consegue visualizar o fruto que a gente vai plantar, porque esse fruto ele vem daqui a 20, 30 anos. Ninguém plantou alguma coisa e deu no outro dia não, meu amigo. A minha filha... A nossa responsabilidade é grande. Agora, o que eu vejo, assim, que eu acho engraçado é que, por eu trabalhar com a educação das crianças, estar ali na figura de faixa preta, de sensei, de professor na academia, e ter meus filhos ali comigo, aí eu entro numa que também é muito importante quando os pais atuam na mesma área que o filho começa a se identificar, né? Eu me cobro muito em não pressionar, em não querer cobrar mais dos meus filhos. Não, isso é importante. Porque a gente nem percebe, mas eles já ficam na cabeça, pô, o meu pai é o professor, o meu pai está fazendo... Automaticamente, né? Automaticamente. Então eu tento deixar o mais confortável possível. E teve uma época que eu deixava até muito de escanteio, assim, pô, ele tem que correr atrás. Eu estou dando aula aqui, pô, tem 20 crianças, tem 30 crianças. Nesse momento eu não estou dando aula para o meu filho. Eu estou dando aula para uma turma aqui, então ele está como outra criança lá de aluno, né? Então eu sempre fiz isso e graças a Deus eu sempre vi da parte da minha filha mais velha e do meu filho que eles nunca tiveram aquela ciúmes ou um sentimento assim, pô, papai não tá me dando atenção aqui. Sim. Eles sempre conseguiram entender isso. Então, eu agradeço a Deus e agradeço muito a eles por terem tido esse entendimento, né? Sabedoria. Essa maturidade ali de entender que naquele momento eu sou pai, mas naquela hora eu estou sendo professor e eles têm que estar seguindo ali. E isso eu acho que deixei muito confortável. Aí minha filha seguiu. Quando foi dos 13 anos para 14, entrando na adolescência, aconteceu que a escola estava numa transição, então eu estava com a turma dos pequenininhos e eu não estava com a turma dos adolescentes. Então ela ficou deslocada. Ela já adolescente, com um monte de criancinha. Ela, pai, eu quero parar. Falei, tudo bem, mas você vai fazer outro esporte. Tu diz qual é o esporte que vai fazer, a gente vai. Aí ela foi pro vôlei. Legal. Tu só não pode ficar parada de tudo. É isso aí. E depois, quando tiver a turma, e depois quando organizar, aí tu vai voltar pro jiu-jitsu, que você tem que terminar o que começou. Então ela ficou, agora entrou para a faculdade, graças a Deus, aí passou bem para ciência da computação na UFAM, então está sendo um dos cursos mais concorridos no Brasil inteiro, e está vindo gente do Brasil todo para tentar para cá, e ela entrou. Então, putz, a gente chorou muito, comemorou muito, legal. E dentro dessa comemoração que foi legal, a professora dela de português foi minha professora também. Olha que bacana. Ela me deu, a Lúcia me deu aula na 4ª e na 5ª série. Caramba. E da 4ª para 5ª, na 5ª série, eu fiquei de recuperação na matéria dela.
Eu precisava tirar mais de 10, então, teoricamente, eu estava reprovado, já estava na recuperação. A prova vale 10, você tem que tirar quanto? 11? Tinha que tirar quase 11, tinha 10 e um quebrado. Aí eu fui lá com a professora. Professora, se eu estudar muito e se eu tirar 10, a senhora vai me passar de ano? Ela olhou para mim e falou, eu vou pensar no seu caso, mas faça a sua parte então. Cara, eu me matei de estudar. Era o ano que estava entrando ali, análise sintática, oração subordinada, aquela coisa toda. Aquela dificuldade do português. Meu Deus do céu, aí eu fui aula particular, estudava em casa, ficava tentando, fazendo tudo, minha mãe tentando me ajudar e papai também. Quando foi na prova lá, eu lembro que eu tirei 9,7. Aí eu peguei, olhei para ela assim, putz, eu recuperei, não sei o quê. Só que de um cara que estava reprovado, para chegar numa prova e fazer 9,7, ela falou, não, você mereceu, você passou de ano, viu? Aí eu passei de ano. E olha o que ela fez comigo, depois eu vou trabalhar como publicitário, depois como publicitário, já entrando na área de redação, aí imagina, eu vou trabalhar vai exigir mais, escrevendo, eu tinha, putz, aí dentro da publicidade, você sabe, aí a gente tem aquele, o perfil, né, dos profissionais na redação. E eu vi que a galera que era mais escassa, assim, para fazer anunciozinho criativo, coisa legal, tinha um monte. Aí tinha um cara lá na UANA, que era o Paul, até mandar um abraço para ele se ele assistir, junto com o Edmar também, que era o diretor da UANA, né? E tive como meu grande mestre ele, o Edmar, o Ernesto, os três irmãos. Aprendi muito com eles. Mas o Paul era aquele cara que ele era tipo o intocável lá da agência. E se tivesse jogo do Flamengo no domingo, ele nem ia trabalhar segunda e ninguém falava nada com ele. O pessoal tinha medo dele, mas precisava muito dele. Era tipo o Romário quando chegou no Flamengo. E mandava lá. E o que o Paul fazia? Ele era o redator das coisas chatas. Ele fazia os documentários institucionais, aí Suframa, não sei o que tal, aquele documentário na década de não sei o que lá e tal. Putz, aquela coisa ali carregada que ninguém quer fazer. Eu falei, quero isso. Eu vou para isso aí, porque ninguém faz isso. E o outro eu já acho que eu já tenho naturalmente, e o outro eu já vou pintar e bordar, mas eu quero pegar isso aí. E foi isso que foi desenhando a minha carreira. Justamente a questão de saber encarar o chato, o difícil e saber que é só um desertozinho que logo a gente atravessa, né? E aí eu construí a minha carreira de publicitário toda nessa missão aí. Depois, quando eu saí da UANA, fui para trabalhar atendendo governo, né? Na outra que agência. É chato também, institucional. Que é chato, mas, putz, foi onde eu construí minha família, minha casa, tudo depois, né? Saindo da música para publicidade. E quando eu entro agora na parte educacional, né? Que eu digo que eu sou mais um educador, mesmo dos alunos adultos e tudo, eu sou mais um educador do que um treinador ali de esporte, de técnicas de combate. Eu estou ensinando mais as pessoas a se defenderem na vida, né, e ficarem fortes para a vida. Eu vi que eu fui pegar também a coisa mais chata. Porque pegar um menino talentoso para ganhar medalha de ouro e subir lá é muito fácil. Aquele garoto ele vai ser campeão em qualquer lugar que ele treinar. Ele vai ter destaque e vai ser... Agora pegar aquele menino é tímido, aquele outro garoto, ele não fala com ninguém, esse menino não tem coordenação motora nenhuma, meu Deus do céu, ele é uma negação para o esporte. É esse aluno que eu quero. E aqui a criança começa assim, viu? E aí, é esse aluno que precisa da arte marcial. O outro, como eu falei, em qualquer lugar que ele se meter, ele vai ter o destaque dele, vai se virar ali, falando de esporte, né? Mas aquele outro precisa do jiu-jitsu não só para o esporte em si, mas para a sua vida. Aquilo vai ser o trampolim para a grande virada de chave, né? Então é onde a gente consegue colocar para aquela criança que aquela atividade chata nesse momento vai se tornar em algo muito legal depois e que vai trazer muitos benefícios. Disciplina, a confiança, né? Que eu acho que a palavra de hoje está sendo... disciplina e confiança, é isso mesmo. Isso aí. Cara, e para trabalhar com criança e adolescente, você tem que ter o que a mais aí de paciência, tem que ter... Então eu falo sempre, cara, não é todo mundo. É difícil até... É difícil, na verdade, a gente nem consegue replicar a questão das pessoas que ficam ali à frente. Você tem que encontrar alguém, né? Não é fácil eu chegar aqui... trazer uma pessoa e falar, ó, a gente vai fazer o que eu faço. É difícil, a pessoa tem que vir já entendendo o que ela vai fazer, cara. É muito difícil. Nesse começo do ano, a gente foi lá para os Estados Unidos, aí volta e meia eu escolhi uma
competição para participar, né? Não, eu vou lutar. Não é meu... zero foco em competição na minha jornada, que me puxa muito o trabalho de professor. Mas de vez em quando eu pego isso só para me colocar numa situação de disciplina, de ter que ir lá fazer aquilo ali, e para que eu tenha, viva essa experiência de novo para poder passar para os alunos. Como é que eu vou falar para os outros uma coisa que eu não vivo mais, que eu não sei? Sim. Porque no meu tempo, no teu tempo já passou, meu irmão. Então a gente tem que estar se atualizando e tem que estar sempre vivendo as situações ali. Isso aí. Vive do passado, já tudo vai mudando. Empreendedores mais ainda, não, porque eu fazia assim e tal. Aí entra naquela questão da empresa que o pai, há 1000 anos atrás, fazia de um jeito e agora já tem uma outra situação de mudança e tudo. A maioria das histórias que a gente vê de filhos que herdam dos pais, os caras alavancam 1000 vezes mais. E ao mesmo tempo tem que ver o que tem ali dele que eu preciso aprender, né? Que eu preciso ter de recurso para continuar. O que ele me traz e onde é que eu posso... Nunca é 100% descartado ali, né, a história. Mas a gente tem que saber onde mudar e como fazer essa mudança. Então, dentro disso, eu vou vivendo. Aí, sim, voltando à viagem, né? Aí eu viajei para os Estados Unidos para lutar. Foi eu e o Sensei Fredson, o outro professor da Ribeiro. A gente chegou lá e no contato, a maior lenda da luta do jiu-jitsu, principalmente de qualquer luta para mim, eu considero o mestre Rickson Gracie. Deu a ligação pro Fredson. Vamos marcar pra gente se encontrar, vocês vão vir aqui na minha casa. Bicho, o mundo inteiro tá ligando pra esse cara, querendo fazer aula com ele, encontrar com ele, quer tirar uma foto com ele e não consegue, ninguém vai. Só vai quem ele... Aí ele vai e liga pra gente ir lá. E aí a gente foi lá, levou açaí de presente pra ele, tudo, e preparou o açaí. A casa dele no meio da sala já é um tatame. Aí agora a minha sala já foi assim, não foi mais, agora voltou. Minha sala de casa, quando entra, já tem um tatame. E aí senta aí todo mundo senta no chão, aí a gente trocou ideia, tomou um açaí, e depois ele... Vamos lá. Aí começou a dar uma aula pra gente. E o que me chamou muita atenção, que parece tão simples assim, mas na hora eu fiquei muito emocionado, foi que ele dando aula, a gente tava ali... Extasiado. Eu não sabia se eu tava empolgado com o que ele tava ensinando ou com o fato de estar com ele, mas tudo era muito pra mim, né? E a gente olhando, ele falando, ele faz, qualquer coisa, a gente, E aí ele falou uma hora assim, ele olhou assim e falou, espera, eu não quero que vocês acreditem no que eu tô falando aqui, não é o que eu tô falando, eu quero que vocês sintam, vocês têm que sentir o que eu tô explicando pra vocês. Só de tudo falar agora aqui eu já... Putz, eu me arrepio só de lembrar ele, aí eu... Cara, aí veio um monte de coisa assim, de insight pra mim. Putz, minhas aulas... Isso, eu já pensei num monte de coisa que eu vou fazer. Tu veio de lá, acessou isso e eu tô acessando aqui contigo. Tem que sentir. Aí eu comecei a perceber quais eram as coisas que eu fazia assim para que os alunos sentissem, mas eu não percebia que eu fazia isso, né? Porra. Então, dentro disso, eu vi que a gente tem nas atividades assim bons profissionais. Aí vem professores. Nem sempre o melhor profissional é o melhor professor, porque às vezes aquele profissional muito top, o cara muito virtuoso, ele sabe fazer, mas ele não sabe como passar. E aí tem um bom professor, que também passa, faz tudo, mas às vezes não sabe, não tem noção de como é que ele está passando ali, apesar de estar fazendo certo. Quando a gente faz a coisa certa e tendo noção que aquilo é certo, aí a parada vai para um outro nível muito maior, né? Então isso deu um start assim para mim. Quando ele falou isso, era logo no início da aula, no meio da aula ali. Pronto, já peguei, a minha aula já valeu aqui, já pagou a aula. E aí depois a gente continua a tarde toda com ele conversando e vendo ali também, mais uma vez, a questão da resiliência, né? Para quem não acompanha tanto, o mestre Rickson, ele está com Parkinson. Então, ele lançou nesse período 2 livros muito legais, assim, tanto para a gente conhecer um pouco da história dele, um pouco da pegada do jiu-jitsu, como também no segundo livro, o primeiro livro é Respire. Então, ele vai falar da relação dele com o professor Orlando Cane, que foi um professor de yoga, que ele trouxe para a questão da luta e foi mergulhar nisso para melhorar o estado dele mental e emocional, que até então o lutador só pensa no físico e pensa que o mental é a questão só de ficar motivado muito, e não é. Tenho que ter a conexão disso tudo ali, né? É muito mais profundo.
Então ele mergulhou nisso. E depois disso, aí veio o Flávio Canto também, vários outros foram procurando o Orlando Kane, que é um mestre do yoga. O cara velhinho tá lá com seus quase 90 anos no Rio de Janeiro com uma lucidez, uma energia assim surreal. Pô, eu já treinei com o Flávio Canto, cara. Sério? Sério, Pô, já rolei. que honra. O cara tem 50 e poucos anos, mas Não, meu amigo, cara, eu juro pra ti, ele é um monstro. eu nunca rolei com alguém tão surreal, meu amigo. Tecnicamente, o canto Chuckzinho ali, ele é judô e jiu-jitsu, Judô e não é jiu-jitsu. só uma coisa, né? Ele é sinistro nas duas. Ele é sinistro demais, cara. Pois é, aí e nisso eu já buscando yoga desde antes por influência da família Gracie. Legal. Então eu ia muito para os Estados Unidos e ficava treinando com o mestre Hillion Gracie em Miami. E o Reison vinha muito para Manaus, ele que trouxe praticamente depois o jiu-jitsu para Manaus, já na década de 70, 80, fundou a federação aqui em Manaus e depois colocou com o mestre Oswaldo Alves para tocar o bonde, mas muito depois. Mas ele veio aqui, morou aqui, teve a filha aqui em Manaus, então volta e meia ele volta. E nessas voltas dele, já... a gente sempre se encontrava, eu sempre perguntava. Aí ele falava de meditação, falava de respiração, alguns exercícios, mas eu fazia o que eles faziam, eu fazia o que eu via, eu não tinha um estudo. Aí foi quando eu fui viajar para estudar e fazer minha formação na área de yoga para eu poder entender mais e poder dar aula nessa área, né? Eu queria não era o que os Gracie estavam me falando, mas era aonde eles tinham aprendido. Aí eu fui atrás disso, né? E no segundo livro, voltando agora ao mestre Rickson Gracie, no segundo livro ele vem já falando ainda de outras histórias da vida dele, os desafios que ele passou, que superou, e chega na questão do desafio dele enfrentando o Parkinson. E o nome do livro é Encontrando o Conforto na Escuridão. Interessante. E lá com a gente ele fala, isso aí não foi uma coisa para me deixar triste. Eu passei a vida toda procurando desafios, querendo encarar os desafios. Era um lutador, viajou o mundo todo, bateu em todo mundo, nunca perdeu nas lutas. E de repente vem agora o desafio mesmo dele, que não tem cura, não tem nada e tal, não sei o quê. E em nenhum momento eu vi o cara se lamentando, o cara triste, nem nada. Enfrentando de frente. Ele falava, eu tô aqui com isso da mesma forma que eu acordava todas as vezes que eu ia lutar. Ia ter um desafio, ia ter uma luta, as lutas mais difíceis que eu tive, eu acordava agradecendo a Deus pela aquela oportunidade de ter algo que eu pudesse, de repente, morrer por aquilo. Então agora, ele falou, agora com essa questão do Parkinson, é um presente de Deus. Eu estou tendo a oportunidade de viver essa experiência e ir até o final encarando isso aqui. O verdadeiro significado de resiliência. Putz, o cara é um samurai passando ali, às vezes a gente desistindo para coisas boba, né? Besta, para cada coisinha assim, e ele lá firme falando. E era engraçado porque ele conversando assim, engraçado não, eu digo, curioso, né? Porque aí começava uma mão aqui, tremendo, né? Assim, aí ele falando, não sei o que, aí depois as duas mãos. Só que quando ele ia falando, passando a aula para ele ia engajando a energia dele, a força. Então vocês têm que não sei o que, papapá. Aí ele parava. Aí ficava ali uns 5 minutos falando sem tremer, normal. Aí o cara tá normal agora. Não sei o que. Aí depois em pé, de vez em quando dava uma desequilibrada assim para frente, um pouquinho ou para trás. Aí ficava ali, aí dava aula. Quando ele colocava a energia dele, aí tu sentia que o cara estabilizava completamente. Então eu via assim, a força que tinha ali, não só de, na hora, paralisar a gente com a energia dele que dava, mas até a doença naquela hora parece que respeitava a mensagem que ele estava passando. E aquilo ali é um espírito de liderança, um espírito de empreender em cima. O que eu acho que o que a gente fala é empreender, né? Que é o mesmo assim, ele usa muito o engajamento. Sim, né? Tem que engajar a força, que é praticamente o mesmo significado ali, né? Empreender, engajar. Então, a gente tem que ter um momento, eu tenho que ter base, eu tenho que ter um engajamento, e aí vem a outra, conexão. Então ele colocava esses pontos ali pra gente. Aí tudo que ele ia ensinando, ele ia colocando. Base, engajamento, agora conexão. E aí você vai sentir. Pronto. Aí ele começava a dar aula.
E eu vejo que tem tudo a ver com a questão da nossa busca, do que a gente tenta passar para as crianças também, né? Nossa, só essa mensagem aí do Ele, sentir foi putz, aí... A aula que ele deu ali pancada. valeu para qualquer coisa na vida, assim, que a pessoa possa Surreal, né? imaginar. Pô, cara, se a gente fosse parar para conversar aqui, a gente ia passar o dia todo. Mas que bacana. Só pra gente finalizar, esse vídeo vai estar completo, viu, no nosso YouTube. Depois a gente vai passar o link, né? E para quem acompanha aqui, fazer aqui uma rápida apresentação do nosso negócio, né? A gente aqui em Manaus temos a Leader School Manaus, mas é algo nacional, a nossa escola é uma escola nacional. Nós estamos já abrindo em São José dos Campos, em Itapema, Santa Catarina, e logo em Brasília, né? A gente está faltando só o Nordeste para estar nos 4 cantos do Brasil, mas a gente leva ao empreendedorismo, a finanças, trabalha muitos pilares de liderança, inclusive tem uma matéria dentro da nossa escola que se chama liderança mesmo, onde a gente trabalha também o pilar de inteligência emocional, porque o líder hoje que não tem inteligência emocional, no mundo que a gente vive, ele não sobrevive mais, né? Aqueles líderes loucos, aqueles líderes que às vezes ia para cima, assim, não. Ele tem que ser um líder inteligente emocionalmente, né? Até para não haver ali nenhuma degradação em nenhum sentido. Então a gente trabalha muito isso nas crianças também na nossa escola, o que a gente acha essencial, levando, claro, para um pouco para o lado empresarial, né? Mas com os pilares da família, isso que é importante, né? Esse sou eu, a gente está aqui em Manaus, quem quiser buscar a gente, vai lá na rede social Líderes com Manaus, tá bom? A gente vai finalizar aqui, daqui a pouco quero que você deixe uma mensagem aí para os seus espectadores. Cara, posso falar agora já a mensagem? Putz, agradecer aí pelo convite, pela conversa, muito legal. Vai ter outros, viu? A gente sempre troca muita ideia lá antes das aulas, depois, durante as aulas. E eu acho que a mensagem principal que eu tenho que dar são para os pais, né? Para os pais. Que eu sempre falo lá, quem desiste das aulas, da prática, de qualquer situação, não é a criança, tá? São os pais. Então você tem que ter consciência que não é seu filho que está desistindo, é você. Então você, antes de querer que seu filho tenha um espírito de liderança, de empreendedor e tudo, você tem que entender que você tem que ter essa disciplina, essa resiliência, porque a gente sabe que leva e traz, é muito difícil, putz, horário, eu tenho que sair rápido do trabalho, correr, pegar um menino, ajeita para levar para aula, pega no outro, tem a outra aula. Então acaba que o primeiro dificuldade para a criança, e que a criança coloca a gente, já lá no fundo, não, ele não queria mais, eu acho que não estava tão interessante, e a gente tira. Então, coloca isso na cabeça. Quem desiste não são as crianças, são vocês, pais. Então, tenham resiliência e tentem ensinar o filho de vocês, não pelo que vocês falam, mas pelo que a gente faz, pelo que vocês fazem. Então, assim, o garoto vai continuar na atividade do jiu-jitsu lá até o final, não quer ser competidor, não tem problema, mas ele terminar o que começou. Vai vir para a escola aqui fazer os cursos, fazer os ensinamentos, que é muito bom. E não, as escolas tradicionais não têm essa educação financeira, esses trabalhos de educação emocional. Eu vejo muitas vezes as escolas não sabem como lidar com certos conflitos dentro da aula. Aí fica todo mundo cheio de... Então, são essas atividades suplementares que vão fazer toda a diferença no desenvolvimento da criança. Então, bora colocar essa criançada aí e seguir adiante. Disciplina começa com os pais. Depois, a gente passa para eles também. Verdade. Então, agradecer pessoal aí que vai nos assistir lá no YouTube. Professor, obrigado. Tamo junto, viu? Uma honra. Valeu. Vamos nessa. Aí.